Fala, jovens, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa aula de número 18 do nosso curso Fisiculturismo e Ciência. Essa é uma aula muito especial, é uma aula específica aí para você que é preparador, treinador, fisiculturista, ou seja, são informações extremamente práticas e que vão melhorar consideravelmente a sua apresentação e talvez até a sua colocação no campeonato. Então essa aula ela é um resultado aí de anos e anos de experiência na área do fisiculturismo e eu resolvi compilar em uma videoaula os principais erros e o que faz um atleta ser despontuado. Então, no final dessa aula, você terá mais informações de como preparar melhor o seu atleta ou até mesmo de como melhorar a sua própria preparação e a sua apresentação no dia do campeonato. O primeiro erro ou a primeira falha que um atleta não pode cometer em hipótese alguma é a sua apresentação. Então, por incrível que pareça, isso é uma coisa até meio que óbvia, mas muita gente negligencia esse ponto. Então, não treinar poses e não treinar a apresentação individual é o erro mais recorrente da grande maioria dos fisiculturistas, tanto do sexo masculino como do sexo feminino. Quais seriam as poses que seriam cobradas aqui no fisiculturismo sênior, por exemplo? Todas as poses que já foram apresentadas anteriormente, então duplo bíceps de frente, expansão de dorsais, peito de perfil e as 7 poses compulsórias. Então, por exemplo, na categoria bodybuilder, eu preciso treinar isso de forma constante. Então, todo o período, tanto do off-season como do pré-contest, eu também preciso incluir o treino de pose. E por incrível que pareça, no dia da competição, muitos atletas não sabem ou não executam com perfeição as poses. Aqui no caso, o que seria uma pose para o indivíduo men's physique? Seria os quartos de volta. Então ele é avaliado através dos quartos de volta. Então ele precisa treinar o que é pedido na sua respectiva categoria. Quais seriam as poses da wellness? Os quartos de volta também. Claro, com todas as características que a sua categoria permite. Por exemplo, um bodybuilder, mostrando todo o seu físico quando lhe solicitado na pose. O men's physique, em todas as poses, valorizando aqui a sua silhueta, um rosto saudável. Então, braços tímidos, sem contrações musculares vigorosas. Ou seja, tudo isso fica claro que o atleta treinou, que no dia do campeonato ele está fazendo isso extremamente no automático, ou seja, ele já sabe tudo o que ele tem que fazer. E outro ponto é a apresentação individual. Então, por exemplo, em categorias clássicas ou no fisiculturismo, do bodybuilder, onde se tem, além das poses, também uma apresentação individual. Então, nessas categorias, fisiculturismo clássico, todas as categorias clássicas, no bodybuilder, no fitness coreográfico, além das poses, existe também uma apresentação individual. No caso das mulheres, a Women's Physique e a Fitness Coreográfico também vão apresentar uma rotina coreográfica de forma individualizada. Ou seja, nessas categorias eu vou ter duas preocupações. A primeira são as poses que são compulsórias ou obrigatórias. Fora isso, eu tenho uma apresentação individual. Nesse caso aqui, das categorias que são fitness, a apresentação individual já é o desfile da categoria. Então a categoria ela já entra em desfile. Ou seja, é mais fácil para esses atletas, no ponto de vista de apresentação, treinar esse quesito, porque são menos requisitos que são cobrados nessas categorias. Então, o que seria a apresentação individual nas categorias fitness? Seria a entrada do atleta no palco. Então, no caso das meninas aqui, aquele momento onde a menina faz a caminhada até o fundo do palco, vem ali até a linha de frente nos árbitros, faz 1 ou 2 poses e se dirige para a diagonal. Isso, no caso dessas categorias, já é a apresentação individual. Ou seja, já é o que conta, né, na nota dessa atleta. Então, muito detalhe, muita variação aqui de acordo com categorias e são critérios que merecem muita importância. Por isso que ele está aqui na lista de número 1. Erro número 2. Confundir o fisiculturismo amador com o fisiculturismo profissional. Esses atletas aqui são fisiculturistas profissionais.
E esse atleta aqui é um fisiculturista amador. Então, tudo que está sendo discutido e todas as características mencionadas anteriormente são relacionadas ao fisiculturismo amador. O fisiculturismo profissional, ele tem as suas próprias regras. Ou melhor, ele é um pouco mais flexível, justamente por conta do nível do atleta. Ou seja, o atleta, como vive do esporte, não existe uma obrigatoriedade, não existe regras que são fixas. O campeonato funciona muito diferente de um campeonato amador. Então, realmente, num campeonato amador, o nível de exigência do ponto de vista de regras é muito, muito maior do que num campeonato profissional. Então, aqui no campeonato profissional, o atleta ele pode se fantasiar, ele pode realizar a sua apresentação da maneira da maneira mais conveniente, da maneira mais agradável. Então, fica a critério do atleta. Então, realmente é um show. Então, usam máscaras, usam adereços, diferentemente do fisiculturismo amador. Então, não confundam fisiculturismo amador com fisiculturismo profissional. São coisas que são totalmente distintas. Por exemplo, no fisiculturismo profissional da IFBB, não é permitido o atleta dar mortal no palco, a pose mais musculosa ela não é cobrada e também não é permitida. No fisiculturismo amador, totalmente diferente do fisiculturismo profissional. Então, não confundam as coisas. Esse é o segundo erro. Então, aqui um exemplo de pose da apresentação individual. Então, esse aqui é um excelente atleta, um excelente posador, o Odilon Batista. Então, se você buscar aí na internet as apresentações individuais dele, são apresentações que foram treinadas, então ele não improvisa nada no dia da competição. Ele realiza a apresentação para os árbitros, não para a plateia, como muita gente fala. Ou seja, ele se preocupa realmente com os 33% que a apresentação individual vale. Diferentemente do fisiculturismo profissional, que às vezes os atletas eles não treinam e realizam ali algumas poses na hora, usam máscaras, usam adereços. Ou seja, são campeonatos que são totalmente diferentes. E aqui só uma explicação para deixar claro algumas coisas. Então, no Brasil hoje, nós temos várias entidades que trabalham com fisiculturismo, que promovem campeonatos de fisiculturismo. Existe uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem essa diferenciação da IFBB para a NPC. Então, a NPC ela é uma liga, ou seja, ela é uma empresa, na verdade, que promove eventos de fisiculturismo. Então, é uma empresa que está promovendo eventos. Então, não menos importante do que a FBB, acredito que as duas têm o seu papel, só que em pontos distintos, uma na promoção de eventos e a outra na representatividade do fisiculturismo como modalidade esportiva no Brasil e no mundo. Então, um dia foram a mesma coisa, hoje não é mais. Então, a IFBB Brasil, ou seja, a IFBB é a confederação que representa o fisiculturismo no país, a nível de modalidade esportiva. E a IFBB, ela tem a sua própria liga profissional, que é a IFBB Elite Pro. Então, são coisas completamente diferentes. Então, o que acontece aqui são regras únicas e exclusivas dessa entidade, dessa empresa. Por exemplo, aqui na IFBB nós temos as divisões das categorias clássicas de acordo com peso e altura. Então, a variável principal é o peso e altura. Aqui também, nas categorias clássicas, existe a relação de peso e altura, só que aqui eles dividem por classe. Então, as nomenclaturas são diferentes. Então, por exemplo, aqui nós temos a Figure, aqui nós temos a Body Fitness, a Women's Physique, ou seja, até os nomes das categorias são diferentes. Então, muita gente confunde, não entende essa diferenciação. A IFBB é uma coisa, é uma confederação, ou seja, existe um processo esportivo para você participar de eventos internacionais. Então, aqui a solicitação do cartão do Procard, né, é um processo mais burocrático, e aqui não. Aqui é uma empresa que promove campeonatos de fisiculturismo. Mais uma vez, não é no sentido de diminuição. Acredito que ambas têm um papel de importância muito grande, principalmente porque o nosso objetivo do curso é divulgar o fisiculturismo, o esporte fisiculturismo. Então é importante que a gente entenda essas divergências e essas diferenças. E que cada um aí consiga cumprir o seu papel no que lhe é proposto. Terceiro erro crucial: não estar atento aos comandos do árbitro central.
No dia da competição, se você tiver esse prazer de assistir um campeonato de fisiculturismo, essa experiência, você vai observar que vários treinadores vão ficar aqui gritando. Faz isso, faz aquilo, mostra a pose para o árbitro, encaixa o abdômen. E eu entendo que nessa hora o atleta está numa situação de vulnerabilidade, ou seja, ele está vulnerável, porque ele está cansado, ele está depletado, afinal ele se preparou para aquele dia, então ele está extremamente nervoso. E o que ele vai buscar? Ele vai buscar ouvir, né, aquele indivíduo que ele confia mais, que nesse caso é o coach, é o treinador, é a pessoa que esteve com ele durante todo o processo de preparação. E aí, mais uma vez, a importância de um bom planejamento, de você se organizar para um campeonato, de você não cair lá de paraquedas. Por quê? Na grande maioria das vezes, o que o treinador está gritando aqui, ó, o atleta não consegue ouvir devido ao nervosismo, ou se ouve, ele não entende muito bem. E na grande maioria das vezes, na grande maioria dos casos, o que o treinador fala para o atleta só deixa o atleta mais nervoso. Então, qual é a recomendação que eu dou para esses atletas, para vocês que vão competir, ou para os treinadores? No dia da competição, é para o campeonato fluir automaticamente baseado no atleta, ou seja, ele já sabe de tudo que vai acontecer. Então, qual vai ser a atenção desse atleta aqui, ó? Presta atenção nesse cara aqui, ó. Os árbitros central. Principalmente nos comandos do árbitro, né? Mas no árbitro central que vai estar com o microfone, porque é o árbitro central que vai direcionar. Atleta, mude de posição. Atleta, um quarto de volta à direita, um quarto de volta à direita de costas, perfil esquerdo para os árbitros. Ou seja, no dia do campeonato, muitas vezes o árbitro tem que pedir a pose 2, 3 vezes, porque todo mundo faz a pose e o atleta não presta atenção. Então, nesse dia aqui, você pode até, em alguma situação, se você tiver em dúvida, indeciso, dar uma olhada para o teu treinador, né? Ficar atento aqui à mesa de arbitragem e ouvir o que o teu treinador está gritando, mas não esquece. Nessa hora aqui, o teu treinador ele não vai melhorar a tua nota, ele não vai conseguir melhorar teu físico, o que ele pode mais fazer por ti é te dar confiança. Ou seja, pode te apoiar de forma indireta, mas aqui a responsabilidade é inteiramente sua, de você como atleta. Então, subiu no palco, foco total na arbitragem. Tudo que a arbitragem pedir, pose, realize as poses olhando para a arbitragem, porque isso passa segurança para os árbitros. E não esqueçam, no dia do campeonato a gente vai ter aqui, a gente já viu todo aquele processo de round eliminatório, round classificatório, semifinais e finais. E um ponto muito importante, e aqui falando agora como árbitro, não como professor, é que quanto mais segurança você tem, isso fica muito visível para a mesa de arbitragem. Ou seja, às vezes é o que a gente chama, às vezes não, né? Sempre é o que a gente chama de linguagem, comunicação não verbal. O teu corpo ele fala com a arbitragem. As tuas expressões, né, passam segurança ou passam insegurança. E isso na hora de julgar faz muita diferença. Por quê? Porque fica muito claro que a gente consegue até observar pelas fotos, ó, claro que foto não é a melhor maneira de julgar um campeonato, mas vamos pegar esse exemplo. Aqui a gente tem atletas que estão extremamente tortos, extremamente fora do que a categoria pede. Não estão valorizando o físico, poses totalmente tortas. E por que isso fica claro pra gente? Porque o atleta que consegue manter, né, um tronco aqui um pouco mais largo, uma silhueta, né, mais preservada, fica muito mais claro que esses movimentos aqui, ele treinou no dia. Ou seja, para ele apresentar isso aqui, ó, ele treinou durante toda a preparação. Então, o treino que ele fez na preparação se reflete aqui no dia do campeonato, ó. Ou seja, aqui ele já sabe todas as posições do quarto de volta, como que é para entrar em desfile, o rosto do atleta está extremamente feliz, e isso é importante. Então, estejam atentos ao comando do árbitro central. Isso vale para todas as categorias. Todas as categorias, prestem atenção no árbitro central. É importante que nesse dia aqui, ó, você entre extremamente focado. Que você não preste atenção aqui à sua família gritando, aos cartazes, ao pessoal te aplaudindo. Ouçam e pegue isso como uma espécie de energia, entre aspas, para você dar o seu melhor, para você saber que tem pessoas que estão torcendo por você na plateia. Mas nessa hora, essas pessoas não vão te ajudar com a tua nota. A nota é só você e o árbitro. Então foca nos comandos do árbitro central e não esquece desse detalhe e desse bizu que é extremamente importante. No dia do campeonato vocês vão perceber que tem vários atletas que eles entram no palco, eles apresentam as poses e eles sequer olham para a mesa de arbitragem. Se você mostrar a foto dos árbitros depois do campeonato, os atletas não conseguem reconhecer nenhum árbitro, porque subiram lá extremamente nervosos,
prestaram atenção mais aos comandos do coach, do treinador, do que estavam extremamente atentos aos árbitros. Então, preste atenção nesses comandos. Então, isso serve, mais uma vez, para todas as categorias. Então, já imaginou, olha a quantidade de atletas, parece que todo mundo aqui saiu de uma fábrica, todo mundo tem um físico muito, muito parecido. E aí, nessas horas do round eliminatório, round classificatório, você extrai extremamente confiante aqui com o rosto simpático, seguro, você não caiu ali de paraquedas, ou seja, você sabe o que você está fazendo, isso faz muita diferença na hora do julgamento. Quarto ponto, excesso de movimentação. Esse detalhe aqui vai especificamente para as categorias fitness. Então, principalmente o men's physique e o muscular physique. Lembre-se que a pose é avaliada de forma estática. Então, a gente vai pedir os quartos de volta aqui, ó, todos os atletas com um dos calcanhares levantados. Então, um dos calcanhares sempre levantados e uma das mãos sempre na cintura. Então, a gente vai observar os atletas de perfil e se o atleta fica mudando, trocando os pés, trocando a posição do braço, existe muita dificuldade de comparar esse atleta com esse atleta e comparar esse com os demais, porque esse atleta não para de se movimentar, por exemplo. Então, se esse atleta não para de se movimentar, como que eu vou conseguir julgar, por exemplo, todo o frame desse atleta e comparar com esse? Como que eu vou imaginar aqui um sombreamento no corpo desse atleta e colocar sobre esse atleta aqui, por exemplo, e tentar ver, poxa, quem tem a linha de cintura melhor? Quem tem aqui um peitoral mais estético, a linha do abdominal mais vendável? Qual desses atletas está com o rosto mais feliz? Quem desses atletas aqui seria aquele atleta ideal para colocar lá o contorno do físico desse atleta lá no jardim da minha casa, enfim, de qualquer local, como uma estátua, como um padrão de físico estético e agradável. Então, quando você se movimenta demais no palco, o árbitro não consegue te julgar. E aí você vai observar que tem vários atletas aqui com braço, estendem braço, flexiona braço, muda a mão da cintura. Atletas, busque uma posição que você acha que o seu físico fica legal naquela posição. É uma forma de, poxa, como é que eu quero me vender aqui e eu quero que a arbitragem compre meu físico, ou seja, eu quero que eles vejam que meu físico é legal. Então, uma das formas de fazer isso é parar de se mexer no palco. Subiu no palco, encaixou tua melhor pose, fica lá. Não fica mudando de posição. Isso serve tanto para quem está na linha de frente, como para quem está na linha de fundo. Então, men's physique, muscular physique, não fiquem mudando de posição toda hora. Aqui, por que a gente bate muito nessa tecla? A gente faz uma coisa no palco chamada switch, já foi comentado anteriormente. Então, por que a gente faz essa troca? Para que todos os árbitros aqui na mesa consigam ver os atletas aqui, ó. Então, o atleta número 6, esse árbitro aqui vai ter muita dificuldade de ver esse atleta aqui, porque ele está no outro extremo da mesa. Já esse atleta número 1 aqui, ó, essa árbitra aqui não vai conseguir ver esse atleta. Então, é feito justamente a troca de posição. Então, essa galera que estava na extremidade vem para cá e essa galera que estava aqui vem para cá. Justamente para essa colega aqui que não conseguiu ver esse atleta, consiga ver esse atleta de frente. E esse árbitro aqui que não conseguiu ver esse atleta, isso mude e esse árbitro consiga ver esse atleta de frente. Então, a troca de posição é justamente para dar uma chance de igualdade para todos os atletas serem visualizados por todos os árbitros da mesma maneira. Então, não cabe o atleta falar assim, olha, eu não fui visto no palco. Seu amigo, como que você não foi visto? Na verdade, os árbitros te viram de todos os ângulos. O árbitro central aqui, talvez ele seja o mais privilegiado, por quê? Porque ele vai ter uma boa visualização dos atletas no palco em ambas as posições, porque ele está no centro da mesa. Só que eu tenho mais outros árbitros nas extremidades. Então, a troca é feita para que todos os atletas no palco, eles consigam serem vistos por todos os árbitros. E aqui vem um ponto importante dessa questão de movimentação. Os atletas da categoria men's physique e muscular physique têm a mania de girar o tronco quando estão na posição. Então, esse atleta número 6 aqui, ó, é para ficar de frente para esses dois árbitros aqui, ó. Esquece essa galera aqui, porque eles vão ter a hora de se apresentar para eles. Esses árbitros aqui é para ficar de frente para esse pessoal aqui. O que acontece? Esse atleta número 6, ouvindo lá os conselhos do treinador, por exemplo, gira o tronco, mostra a cintura. Aí o que esse atleta faz? Ele gira o tronco para esse árbitro aqui. E esse árbitro que está aqui não conseguiu ver esse atleta de frente, por quê? Porque ele não se apresentou para essa galera aqui. Ele virou para lá. E esse aqui faz a mesma coisa, ele gira para lá. Ou seja, quem estava aqui de frente não viu esse atleta. Aí o que acontece? Acontece a troca. Esse atleta vem para cá e esse atleta vem para cá. O que acontece?
a mesma coisa. O atleta número 1, que está aqui agora, em vez de ele se apresentar para cá, ele se apresenta para lá. E esse atleta que está aqui, vem para cá. Em vez de ele se apresentar para essa galera aqui, se apresenta para lá. Ou seja, em nenhum dos momentos, os árbitros viram os atletas de frente. Porque sempre eles ficavam girando o tronco de uma posição para outra. Ou seja, como que não te viram se você não se fez ser visto? Se o teu próprio físico não foi valorizado em cima do palco? Isso serve para todas as categorias. Às vezes os atletas estão aqui e giram o corpo para cá. Como se, primeiro, a nota do árbitro central tivesse mais peso que as dos demais. E lembra que a nota do árbitro central só tem mais peso em caso de empate. Caso contrário, todos os colegas têm o mesmo poder, têm o mesmo poder estatístico na nota. Então, se você está nas extremidades, se preocupe com os árbitros que estão à sua frente. Porque para você mostrar seu físico para esses árbitros aqui, sua hora vai chegar. E nunca, em nenhuma hipótese, uma categoria, por exemplo, com 6 atletas, não existe troca de palco. A troca é justamente para que todos os árbitros consigam ver. Quando que acontece de não fazer troca? Em campeonatos de fisiculturismo, isso é muito difícil de acontecer. Muito, muito difícil. 5 atletas, 4 atletas na posição, a gente faz a troca. Quando que não é feita a troca? Em situações extremamente excepcionais, mas muito excepcionais, em que está muito claro aqui que existe uma diferença muito grande, por exemplo, que esse atleta aqui é muito, muito bom e esse atleta aqui é muito, muito ruim. Então não tem dúvida para ninguém aqui que esse é o primeiro e esse é o último. Está claro para todo mundo. Nesse caso, para agilizar o campeonato, não é feito troca porque os físicos do primeiro lugar tá muito, mas muito diferente do último lugar. Essa é a situação onde não tem switch. Em caso contrário, é feito a troca. Ou seja, em 99,99% das vezes, os atletas vão fazer mudança de posição no palco. Então aqui está o exemplo que eu dei para vocês, né, um switch, uma troca, contendo 6 atletas. Então aqui está a mesa de arbitragem, os 5 árbitros. Então lembra, esses atletas aqui se apresentam para esse árbitro, e esses para esse, e esse aqui, a mesa consegue visualizar, né, de forma mais centralizada porque estão no meio da mesa. E aí os colegas invertem as posições. Ó. Então, o número 4 que estava aqui vem para a extremidade, o número 6 que estava na extremidade vem para o meio. Ó. Todo mundo foi mudar de posição para quê? Para que todos os colegas da arbitragem consigam ver. Então já pensou se esse atleta aqui vira o tronco para cá? Esse pessoal que estava aqui não viu. Quando chega aqui, é para ele se apresentar para esse pessoal daqui, para a região central. Só que ele gira o tronco para lá. Então você vai observar que ninguém nunca viu esse atleta de frente, porque sempre ele está girando o tronco para um lado ou para o outro. Isso vai acontecer em todos os atletas, em todas as posições. Então, se vocês forem mudados de posição, se preocupem com os árbitros que estão excepcionalmente nas suas frente ou na sua linha de visão frontal. Aqui são exemplos em que o switch é feito com 5 atletas. Então, olhem que engraçado aqui, ó. Nesse exemplo aqui, ó, eu tenho um atleta número 3 no meio. E vamos supor que ele seja o atleta mais ruim do campeonato. Então, ele é o quinto colocado aqui. Você vai perceber que ele não foi mudado de posição, só foi trocado as extremidades. Por quê? Mais uma vez, esse árbitro aqui, ó, não viu esse atleta aqui. Esses 2 árbitros aqui. Ó. Por quê? Porque ele estava lá na ponta do palco. Esses árbitros aqui não viram esse colega aqui. O que fazem? Olha onde esse atleta 5 veio parar. Na outra ponta. Justamente por quê? Porque aqui, esses 2 árbitros viram ele. Só que esses não viram. Quando ele vem para cá, o que acontece? Os 2 árbitros veem ele aqui, ó. E aqui na mesma coisa. Número 1, a arbitragem viu aqui, só que eles não viram. Foi feita a troca, acontece o contrário. Veio para outra extremidade, agora todo mundo conseguiu ver todos os atletas da mesma maneira. Isso acontece em rotações de atletas no palco, independente se são 6, se são 5, se são 4, se são 3, sempre, na grande maioria das vezes, vai se realizar o switch. Mais uma vez, qual é o objetivo do switch? Que toda a mesa de arbitragem consiga visualizar todos os atletas em todos os ângulos e em todas as posições. Outro erro muito, mas muito comum, demorar no encaixe da pose. Essa é uma categoria Class Physique. Lembra, por que eu sei que é Class Physique? Por conta da vestimenta aqui, ó. Então aqui é um sungão. Sungão preto, cor sólida de 15 centímetros. Beleza. Olha que engraçado aqui, ó. Claro, mais uma vez, foto é foto. Mas você vai perceber aqui, ó,
que a gente tem esse atleta aqui, ó, ainda encaixando a pose, ó. E esse atleta aqui, você percebe que ele já está mais encaixado, ele já está sustentado essa pose. Então lembra que no dia do campeonato as poses são chamadas de forma um pouco rápida. Então, quando o atleta encaixa a pose, já é computado e já é observado. Linha de dorsal, bíceps, simetria, proporção. E eu comparo com os demais aqui, ó. Então, opa, nessa imagem aqui, ó, muitos atletas bons. Mas se a gente for comparar, ó, tem alguns atletas que ainda estão encaixando a pose. Então, provavelmente, esse atleta aqui, ó, se a pose fosse julgada nessa hora, todos os árbitros olhassem nessa hora, esse atleta aqui já estaria penalizado. Por quê? Ele está encaixando a pose ainda. Então, quando se chama uma pose, tem atleta que vai, puxa o pé, começa a ciscar lá no palco, passa a mão na coxa, sobe os cotovelos, desce, depois encaixa o duplo bíceps. Quando ele encaixa, o árbitro já está chamando a outra pose, peito de perfil, ou tríceps de perfil nesse caso, né? Que está de costas. Já está chamando tríceps de perfil. Expansão de dorsais, por exemplo. Já chamou expansão de dorsais. E esse atleta aqui ainda está montando o duplo bíceps. Ou seja, já foi o julgamento. Então, na hora que o árbitro central chamar a pose, já encaixe e sustente. Encaixe e segure a pose. Não fique demorando no encaixe da pose. Porque antigamente se dizia assim, olha, porque se eu demorar no encaixe da pose, todos os árbitros vão olhar para mim no final. Não, é justamente o contrário. Se você demorar no encaixe da pose, a preocupação agora já é a próxima pose. Então a gente já vai para a expansão de dorsais de costas e você ainda está encaixando a pose de duplo bíceps. Então não demorem no encaixe da pose. Isso serve para as poses que são das categorias fitness, os quartos de volta, como para as categorias masculinas ou até mesmo fitness coreográfico, que são os quartos de volta. Desmontar a pose no fundo do palco. Isso já foi comentado anteriormente, mas vale ressaltar. A linha de frente aqui, ó, no round eliminatório, ela está sendo avaliada. Depois que ficam somente 15 atletas no palco, é feito aqui uma linha diagonal no fundo, e esses atletas que estão no fundo estão sendo comparados com os atletas que estão na frente. Então, mais uma vez, reforçando o que foi falado lá no erro número 1, que é não treinar a apresentação ou coreografia. Se você começou uma preparação para um campeonato de fisiculturismo, você tem que ser atleta o tempo inteiro no palco. Ou seja, não justifica você, né, ter uma pose aqui muito boa nas comparações aqui do top 6, por exemplo, ou do round classificatório, e você desmontar essa pose aqui, ó, quando você for colocado na linha diagonal. Ou seja, não vai dar certo. Você vai pegar colocações ruins se você estiver nessa linha de fundo aqui, ó. Por que você vai pegar uma colocação ruim? Porque muitas vezes os árbitros estão na dúvida se esse atleta aqui, ó, ele é tão bom como o atleta que está na linha diagonal. Então ele olha para esse atleta no fundo e olha para esse atleta que está no palco. Ele está comparando os atletas justamente para organizar a súmula dele já. Só que esse atleta que está no fundo aqui, ó, ele desmonta a pose. Então se você subiu num palco, independente da categoria, você está sendo julgado toda a hora. Ou seja, em todo momento você está sendo julgado. Então não desmontem a pose por hipótese alguma. Aqui é um ponto importante. Personalidade. A personalidade é algo muito pessoal e algo muito subjetivo. E a personalidade, ela tem uma relação muito grande com a presença de palco. Ou seja, isso aqui é transmitido para a arbitragem. Principalmente quando a gente tem as categorias que têm apresentação individual. Então, por exemplo, homens, não precisa você demonstrar agressividade no palco. Mais uma vez, o campeonato profissional é uma coisa, o campeonato amador é totalmente diferente. O teu próprio físico, ele já me diz que você tem características de um físico agressivo, de um físico hardness. Lembra que o corpo fala. Então, o teu próprio físico vai te dar essa característica. Então, aqui quando a gente observa, né, um atleta gritando, batendo nas coxas, pode ser que isso, na cabeça do atleta, traga aqui uma certa agressividade ao físico e isso conte alguma coisa a mais. A minha indicação, você não precisa fazer nada disso, você não precisa bater na perna, você não precisa gritar. O teu físico ele vai falar por ti só. Você não precisa ficar puxando a sunga aqui para mostrar que o teu glúteo é fibrado. Em momento nenhum, nos critérios de avaliação, eu coloquei para vocês que quanto mais fibrado está o glúteo, mais ponto você ganha. Lembra que a definição ela é um contexto. Ou seja, é água, é proporção, é a simetria, é a qualidade da pele, é a separação muscular. Ou seja, são vários quesitos que estão analisados. Então, se você tem um glúteo mais fibrado ou não, isso não quer dizer nada. Se você tem mais vascularização ou não, isso também não quer dizer nada. O que vai importar é o contexto. Lembra?
O campeonato é de fisiculturismo, não é de glúteo fibrado. Não é para, vamos ver quem tem mais o glúteo fibrado e vamos esquecer o resto. Não. Isso é uma coisa que eu falo e bato muito nessa tecla, que é o discurso apaixonado. O que é o discurso apaixonado? É quando você vê muitos treinadores falando assim, olha, como que um atleta perde? Olha o glúteo do meu atleta, compare o glúteo do meu atleta com o glúteo dos outros atletas. Ou seja, ele procurar pontos em que o atleta dele é muito bom, a apresentação individual, o volume muscular, a definição, e ele tenta justificar que o julgamento está errado porque aquele atleta é muito bom naquele quesito. E ele esquece que todo o contexto é mais importante do que características isoladas. Então a presença de palco é justamente como que o atleta vende o seu físico nessa análise holística de atleta, tanto na análise do físico como na análise da apresentação individual. Então olha aqui que felicidade que esse atleta está aparentando para a mesa de arbitragem. Então, provavelmente se você fosse apto, parece que essa atleta está sendo obrigada a estar ali. Ou seja, parece que não foi a escolha dela, parece que colocaram arma na cabeça dela, ó, você vai competir, eu vou te obrigar a competir. Não é que no dia do palco você esteja com essa feição aqui, de assustar, que está com algum problema, talvez até da ordem psíquica. A questão não é essa, não são os extremos, mas é você ter uma apresentação individual, um rosto aqui, um aspecto de felicidade que condiza com o seu físico. Afinal, foi por livre e espontânea vontade que você escolheu estar ali. Ninguém te obrigou a fazer nada. Então a presença de palco é algo que é subjetivo, cada árbitro vai ter a sua interpretação, mas um ponto comum. Essa presença de palco ela precisa ser linkada com o físico. Ou seja, você pode estar com um físico muito bom, mas se você não tiver uma presença de palco, ou seja, aquilo que o teu físico de alguma forma, a tua postura como atleta chame a atenção na arbitragem. Claro, chame a atenção no quesito positivo. Por isso que não precisa você gritar, você puxar a sunga para tentar mostrar algum ponto no teu corpo. A tua presença de palco vai mostrar isso. E aqui uma coisa que eu falo para vocês, por todo o tempo que eu tenho nessa experiência. Quanto melhor a presença de palco do atleta, a gente percebe que a experiência do atleta é muito grande. Ou seja, quanto mais experiente é aquele atleta, você vai perceber que ele está leve, ele está tranquilo, ele está feliz, ou seja, todas aquelas informações, elas já estão no que eu chamo de automático. Ele faz aquilo com música, ele faz aquilo sem música, ele faz aquilo de forma natural. Então a presença de palco dele é algo incrível, é algo contagiante. Isso é muito, mas muito importante em categorias que são fitness. Por exemplo, o men's physique com essa feição aqui, ele é praticamente inadmissível. Então lembre-se, isso vai ter um peso maior nas categorias que são fitness. Não que nas categorias masculinas ou que não são fitness isso não vai contar. Ou até mesmo nas femininas, como no caso da women's physique. Isso conta, mas tem um peso maior nas categorias que são fitness. Aqui um ponto importante, ó, excesso de desidratação. Não é permitido em categoria alguma o atleta The Walking Dead, o atleta com essa feição aqui, ó. Quando que a gente tem um atleta The Walking Dead? Quando o atleta abusa de diuréticos, de estratégias sem fundamentação científica, de coisas que já foram faladas e comentadas nas aulas passadas. Então aqui a gente tem o Jay Cutler, um atleta extremamente conhecido, muito condicionado no conceito literal da palavra, condicionamento em todos os componentes da aptidão física. E você observa o rosto do Jay Cutler aqui, ó, não tem nenhum aspecto de desidratação. Não tem nenhum aspecto aqui de atleta The Walking Dead. Não é aquele rosto fundo com olheira que foi sofrido para ele estar ali naquela condição física. E olha que é um atleta extremamente pesado. Em categorias que são fitness, isso é inadmissível, como no caso do men's physique. Então, o men's physique é priorizado mais a definição em relação ao volume, ou seja, são atletas que não têm um volume muscular muito aumentado, mas a definição é mais evidente. Só que mesmo a definição sendo mais evidente, não é permitido atletas com essa característica. O wellness com essa característica. Então, excesso de desidratação é um critério de despontuação, ou seja, tomem cuidados em relação a isso. Então, se você tiver com o rosto aqui muito desidratado e um atleta aqui com o rosto mais legal, ou seja, com um físico mais legal, que lembra, em categoria masculina, eu corto o pescoço e julgo do pescoço para baixo. Em categorias fitness, não. O comportamento do atleta faz diferença no palco, ou seja, todo o conjunto do atleta é importante. Então, por que eu digo que é um critério de despontuação? Porque na análise geral do físico, ele vai apresentar um aspecto mais saudável.
Então lembre que as categorias fitness, o atleta precisa demonstrar um físico saudável, ou seja, um físico que não está ali, não foi muito sofrido, que não foi muito difícil para o atleta estar ali. Então tomem cuidado com a desidratação e com os recursos ergogênicos que são utilizados com essas categorias fitness. Erro número 9. Não entender as regras do campeonato. Então, independente aqui da sua categoria, você precisa entender quais são as regras, o que é permitido na sua categoria e o que é permitido no seu campeonato. Então, são duas informações que são diferentes, mas são extremamente importantes. O que eu posso fazer na minha categoria? O que pede na minha categoria? São os quartos de volta? São as poses compulsórias? Na minha categoria tem música? O que eu posso vestir no dia do campeonato? O que eu posso usar? São informações que são extremamente básicas, que simplesmente se você fizer uma pesquisa básica, você vai entender e você vai encontrar essas informações com facilidade. Isso aqui você pode também pedir e solicitar ao seu diretor de arbitragem, ou seja, se você for de São Paulo, na IFBB São Paulo vai ter uma confederação da IFBB e essa confederação vai ter um diretor responsável por ela. Então procura, olha, eu sou atleta, eu quero competir nesse estado, eu vou me filiar, eu quero entender as regras do campeonato. Você pode me mandar o regulamento? Você pode me explicar como que funciona um campeonato? E ele vai te enviar os documentos. Claro, a nossa intenção, eu, por exemplo, como diretor de arbitragem, a minha função é explicar da melhor maneira possível para os atletas. Então, quem me procura, eu envio PDF, eu envio planilha, eu envio tabela, eu envio informações, eu procuro ajudar da melhor maneira. Lembra que a função da arbitragem não é somente julgar o físico do atleta, mas aproximar o atleta desses conceitos que muitas vezes são desconhecidos. Por exemplo, tem atletas que vêm de outros estados competir aqui em campeonato da região Nordeste, e os atletas não sabem que a categoria tem música, não sabem que precisa trazer a roupa no dia da competição. Aqui eu trouxe alguns pontos importantes que são que ocorrem com maior frequência, né? São muito mais frequentes em campeonatos. Então, o vestimento oficial da categoria. Então, se você é um atleta Men's Physique, já traga o calção que você vai competir, já venha com esse calção vestido no calção. Então, se pesem com a roupa oficial de categoria. Ou seja, isso é uma obrigatoriedade. Então, no dia da competição, se você for um bodybuilder, eu vou dobrar. Então, eu vou na bodybuilder júnior e eu vou na class physique, por exemplo. Traga a vestimenta das duas categorias. Traga a sunga da bodybuilder e traga um sungão da class physique. É obrigatória essa inspeção visual. Por quê? Porque a inspeção visual a gente vai justamente orientar o atleta no dia da competição. Olha, a tua roupa não está legal. Olha, se você subir com esse calção muito curto, você vai ser despontuado. Olha, se você subir com esse adereço não é permitido, você vai ser despontuado. Então, tudo isso é explicado. Então, entenda qual vestimenta é permitida na sua categoria. Qual biquíni? Qual o tamanho do biquíni? Tudo isso você tem que já vir com isso preparado. Qual o tamanho da sandália? Já imaginou que se a gente deu a informação lá que na sandália das meninas, por exemplo, 1 centímetro em toda a plataforma e até 12 centímetros lá no salto. Salto sendo fino. Aí a menina vem de São Paulo, competir no Maranhão, compra passagem, vem competir no Maranhão ou no Piauí, e aí chega, traz a sandália e no dia da competição ela descobre que a sandália tem que ter 1 centímetro na plataforma toda e a sandália dela tem 1 centímetro só na frente e tem 3 centímetros no restante da plataforma. Ou seja, o que a arbitragem vai dizer? Olha, infelizmente você não vai poder competir com essa sandália porque ela está fora do padrão do que é permitido pela regra. E aí você vai encontrar um problemão. Você vai estar em outra cidade, em outro estado que não é seu, e você vai ter que arrumar uma sandália na véspera da competição, por simplesmente não entender a regra da competição. Então, é uma coisa que acontece com muita, mas muita frequência, principalmente com as meninas, em relação à sandália, porque chegam na pesagem com a sandália errada, o tamanho errado. Os meninos vão se apresentar aos Men's Physicals musculares com calção errado, calção muito curto, um calção muito apertado, um calção com um grande logo de patrocinador. Então, isso não é permitido e é uma coisa que precisa ser organizada com antecedência. Aqui, a recomendação é que os atletas já venham depilados. Então, se der para você se depilar com antecedência, faça isso. Tá? É interessante que você já venha depilado. Eu sei que alguns atletas sofrem com processo de alergia. Então, não tentem realizar nenhuma estratégia que você não fez antes na véspera da competição, senão você vai ficar todo manchado. Já conheci um atleta Men's Physique com um físico muito bom, que ele teve uma reação alérgica, foi com o peitoral todo manchado e perdeu o campeonato por conta disso. Se você for um atleta que for dobrar, eu sou júnior, quero dobrar para sênior.
Traga documentação com foto. Eu sou um atleta master que também quero ir na sênior. Então comprove a sua idade através de documentação com foto. E aqui o problema mais grave e o mais comum. Os atletas, no dia da competição, não levam música. Bodybuilder, categorias clássicas, games clássicos, fisiculturismo clássico, classe física. Atletas e treinadores, levem a música no pendrive. Por favor, leva a música no pendrive. Se você for para um campeonato, você vai observar que um dos problemas que atrasa mais o campeonato é o atleta dizer que levou a música e não levou. E aí no dia da competição, o que tem que fazer? Ele vai se apresentar, realizar a apresentação individual, com a música que não é a dele. Porque vão rolar qualquer música lá no campeonato para ele poder se apresentar. E vai ficar muito claro que ele não ensaiou aquilo, porque afinal ele está descobrindo a música na hora. Sai uma coreografia muito ruim e ele perde 33% da nota. Então traga, se você for dobrar nas categorias, traga as músicas das categorias. Professor, é obrigado se eu for dobrar de categoria mudar de música? Não tem isso na regra, mas eu te recomendo que você faça isso. Ensaie coreografias diferentes. Porque, por exemplo, a coreografia de um atleta bodybuilder é diferente da coreografia de um atleta classe physique. Os movimentos são diferentes, os movimentos são mais suaves. São categorias diferentes. Então, se preocupem, tenham essa preocupação, se programem com antecedência. E tragam esse pendrivezinho de maneira registrada. Então coloca lá só tua música no pendrive, coloca lá o teu nome completo, o nome da categoria, e no dia da competição não tem como dar erro. Então tragam essa música no pendrive. Tem atleta que vai competir e no dia da competição é que ele descobre que a coreografia dele tem uma música para ser apresentada. Tem uma coreografia individual e essa coreografia é com música. Essa apresentação individual é com música. Ou seja, fica muito claro pra gente que ele não sabe o que está fazendo. Ele caiu ali de paraquedas. E isso, boa parte, não é inteira a responsabilidade do atleta, mas também de quem o orienta. Então é uma responsabilidade dobrada. A obrigação é do atleta de conhecer a competição em que vai participar, mas do treinador de orientar da melhor maneira possível. Não é necessário o atleta estar pintado, então no dia da pesagem não é obrigatório o atleta vir pintado. E mais uma vez, sem adereços, brinco, cordão, qualquer outro tipo de adereço. Qual adereço que é permitido? Meninas, brinco, obviamente, homens não é permitido, piercing, jamais, retirar, argola de nariz, de orelha, também não é permitido. O único adereço que é permitido é o anel de noivado ou casamento. Erro muito comum também, número 10, pintura inadequada. Então, observe essa barra de chocolate, como eu consigo ver toda a barra, todos os desenhos aqui, todos os quadradinhos. Agora observe essa tintura, essa barra de chocolate aquecida e derretida. Eu perdi toda a comunicação, toda a informação visual que essa barra tinha. Qual é o exemplo que eu dou dentro do fisiculturismo? A gente tem vários exemplos de pintura inadequada. Então aqui, atleta que não pintou o rosto e nem os pés, ou seja, tintura totalmente inadequada. Aqui outro exemplo, atletas com o rosto extremamente branco. Então, pensando na análise aqui holística do físico, não está muito legal. Professor, mas você falou que o físico, o rosto, nas categorias bodybuilder aqui, na clássica, não conta. A avaliação é do pescoço para baixo. Correto, é do pescoço para baixo. Só que aqui a impressão geral do físico, ela conta. Então, eu não quero saber se esse atleta é bonito, se é feio, se o rosto tem uma harmonia com o físico. Mas algumas variáveis intervenientes, ou seja, variáveis que eu sei que não necessariamente vão pontuar naquela categoria, mas vai contar na análise do físico como um todo, como um rosto saudável, como um rosto com a pintura legal em relação a todo o físico, ou seja, o pacote geral vai fazer diferença. E nesse caso a pintura é uma variável fundamental. Olha um exemplo legal aqui do atleta, o mesmo atleta não pintado e o atleta pintado. Ou seja, a tintura, pessoal, ela é físico dependente. É uma coisa que eu vejo pouca gente falar e uma dica super importante. Por quê? Se a tua categoria ela permite, ela necessite que você esteja extremamente definido, você vai pintar de uma forma, você vai procurar uma empresa, você mesmo vai fazer isso, que o teu físico fique extremamente definido. Professor, a minha categoria é uma categoria wellness. É uma categoria que não permite um grau de definição muito grande, ou seja, eu não posso ter uma separação muscular muito evidente. Então o que você vai fazer? Você vai pintar esse atleta de uma forma em que isso não fique muito evidente. Você esconda os cortes na pintura, ou seja,
a pintura não é somente para realçar o físico do atleta, mas é para realçar o que é para ser realçado e para esconder o que é para ser escondido. É um dos poucos artifícios aí que a gente tem na véspera da competição que consegue melhorar muito o físico do atleta. Então, testem a tinta antes. Ou seja, por que eu falo para testar a tinta antes? Porque a forma que a tinta vai responder ao corpo, ou seja, a tonalidade, a profundidade de cor, se a tinta fica muito escura, se fica muito aberta, no dia da competição não dá para acontecer um teste. Eu vou testar. Não rola. Testa isso antes. Por que eu falo isso? Que cor vai ficar? Eu vou ficar meio alaranjado? Vou ficar com aspecto vermelho? Quantas mãos de tinta, ou seja, quanto de tinta que eu vou precisar para atingir o físico ideal para a minha categoria? Tudo isso precisa ser pensado. Então, a tintura não é algo exclusivamente aleatório. Eu preciso me pintar porque é obrigatório eu competir pintado. Não é só por isso. É porque é a última estratégia, uma das últimas estratégias que você vai ter aí para tentar encaixar o teu físico dentro do que é permitido naquela categoria. Então, entenda, a pintura não é algo aleatório, é algo extremamente pensado e planejado no que a categoria permite. Aqui a gente entra num ponto bem polêmico, as tatuagens, número 11. Professor, é proibido tatuagem no fisiculturismo? O atleta vai ser despontuado? Não existe nada na regra que diga que quanto mais tatuagem um atleta tiver, ele vai ser despontuado. Mais uma vez, a análise geral do físico, o pacote geral do físico é mais importante. Então, por exemplo, você vai concordar comigo que tatuagens muito fechadas assim, impedem uma boa visibilidade de grau de separação muscular, de qualidade de pele, de profundidade de músculo de atletas que não estão pintados, que não estão tatuados. Ou seja, uma coisa é comparar uma linha de dorsal dessa com tatuagem, outra coisa é analisar o mesmo ou um atleta muito parecido que não tenha tatuagem. Ou seja, a minha identificação da informação muscular vai ser muito mais fácil no atleta que não tem tatuagem do que no atleta que tem tatuagem. Então não é que seja um critério de despontuação, mas na análise geral do físico, o atleta que tem tatuagens muito fechadas vai praticar a vascularização, a visualização, a qualidade muscular. Então, mais uma vez, prestem atenção, se você tiver tatuagem muito fechada, mais uma vez, acredito que a tatuagem muito fechada não vai ser um fator que vai dizer assim, olha, eu perdi um campeonato porque a tatuagem estava muito fechada. Até porque tem pastas hoje que conseguem esconder muito bem a tatuagem. Então, se você já tem critérios assim de braços e costa muito tatuado, que já dificultam a boa visualização dos segmentos musculares, procurem corrigir isso com pastas, procurem melhorar a apresentação individual, procurem melhorar a qualidade de pele, ou seja, procurem compensar de alguma maneira. Aqui um ponto muito importante, pessoal, e aqui é um ponto é um critério de despontuação. Abdominal muito protuso, ou seja, um abdômen muito protuso é um critério de despontuação em todas as categorias. Eu vou repetir, abdômen protuso é um critério de despontuação em todas as categorias. O que não é permitido, ou seja, praticamente inadmissível? Categorias fitness e principalmente mulheres com abdominais protusos. E por incrível que pareça, hoje uma coisa que era exclusivamente do público masculino também está acontecendo no público feminino. Abdominais que estão protusos. Então isso é um critério de despontuação. Dificilmente você vai ver um atleta overall sendo campeão com um abdominal dessa característica aqui. Mais uma vez, imagina esse seguinte atleta aqui, tá realizando uma apresentação individual de costas, olha o tamanho do abdômen do atleta. E aí esse atleta vira de frente aqui, porque lembra, a mesa de arbitragem está aqui embaixo, e esse atleta está de frente para cá. Se esse atleta conseguir virar para a arbitragem e esse abdominal entrar e ficar uma circunferência de cintura extremamente estética, esse atleta não vai ser despontuado. Porque lembra, se o atleta tem um abdominal protuso, mas de costas aqui, ele relaxa, que é a musculatura do abdômen, e a preocupação dele aqui é glúteo, paravertebral, dorsal, coxa, ou seja, ele está mostrando todo o corpo dele aqui na versão posterior, o que tem daqui para frente não me importa, porque eu não estou vendo. Ou seja, não é simplesmente o atleta ter o abdominal protuso, é que de frente para a arbitragem veja essa protusão. Eu já conheci vários atletas e já tenho vários relatos de atletas que perdem um campeonato e chegam para mim assim, professor, você disse que o abdominal protuso é um critério de despontuação.
Aí o atleta abre uma foto no Instagram, rede social, diz assim, olha o tamanho da barriga desse atleta. Eu digo assim, olha, mais um dia do campeonato, isso ficou visto? O atleta treinou para conseguir segurar essa linha abdominal? Se ele treinou e de costas esse abdominal ficou aqui protuso, só que na pose de frente os árbitros não viram isso, o atleta não vai ser despontuado. Mais uma vez, o campeonato acontece aonde? Em cima do palco. Se o campeonato acontece em cima do palco, o atleta não vai ser despontuado porque ele tem um abdominal protuso. Ele não pode deixar que isso fique visível para a arbitragem. Lembra, o que é posar? Posar é mostrar o que eu tenho de melhor, esconder o que eu tenho de pior. Ou seja, é mostrar que meu físico é muito estético em todas as posições possíveis. Essa é a arte de posar. É impressionar os árbitros dentro do que a categoria permite. Então, se o atleta tem essa característica do abdominal e isso não fica visível no palco, esse atleta jamais vai ser despontuado. Porque, mais uma vez, isso não foi visto pela arbitragem. Muitos atletas experientes fazem isso. Sabendo que eles apresentam essa protuberância abdominal por conta de GH, por conta de carbape, o que eles fazem? Eles usam justamente essas poses de costas aqui, ó, duplo bíceps de costa, expansão de dorsais de costa, tríceps de perfil, que aqui no caso ele já vira de lado, mas essas poses que eles ficam exclusivamente de costas, por exemplo, duplo bíceps, expansão de dorsais, eles usam para relaxar o abdômen. E aí você como treinador, se você tiver um atleta com essa característica, dá esse bisu para ele. Olha, de frente você vai ter que segurar essa linha abdominal, você vai ter que fazer uma contração isométrica aí da região abdominal, você vai ter que fazer alguma coisa, um vácuo talvez, para tentar esconder. E lembra que o vácuo numa categoria bodybuilder não conta ponto adicional. Tá, professor, quando que o vácuo conta? Class Physique. É uma pose obrigatória. Se você for um bodybuilder e você fizer vácuo, não conta nenhum ponto adicional para você. Só que talvez o vácuo para ti, numa condição dessa aqui, seja interessante. Ó. Então imagina que um indivíduo tem a barriga desse tamanho, mas ele consegue fazer vácuo. Então é melhor ele apresentar um vácuo, mesmo não valendo nada, do que ele ficar com o abdominal relaxado e a barriga ficar desse tamanho. Entenderam o raciocínio? Então, caso o atleta de vocês, o atleta, tenha essa característica, usem as poses de costas para dizer assim, olha, quando você estiver de costa, relaxa o abdominal, dá uma descansada, porque quando você virar de frente ou na pose de perfil, você vai puxar esse abdominal de novo. Porque se ele ficar com esse abdominal contraído o tempo todo para esse abdominal não vir para frente, ele vai cansar e vai ter uma hora que ele não vai conseguir segurar. Então, usem as poses de costas aqui, ó, para justamente segurar essa linha, descansar, perdão, essa linha abdominal. E quando esse atleta ficar de frente, você pede para o atleta encaixar ao máximo essa linha de abdominal, ficando mais estética. E aí, o termo, né, muito conhecido do abdominal protuso é por conta desse atleta aqui, Dave Palumbo. O termo conhecido do abdominal protuso é palumboísmo. Então esse aqui foi um dos primeiros indivíduos a apresentar uma protuberância abdominal muito, muito grande, ficando conhecido aí, ficando divulgado aí o seu nome como Dave Palumbo. Então palumboísmo ficou conhecido aí a protusão ou a protuberância abdominal. Totalmente diferente aí da era Gold aí da década de 80 do fisiculturismo. Um ponto muito comum, ginecomastia, e é muito questionado e muito perguntado. Professor, a ginecomastia é um critério de despontuação? É. A arbitragem vai reduzir uma posição do atleta. O que seria reduzir uma posição do atleta? Imagina que eu tenho uma categoria, que eu tenho esse atleta aqui com ginecomastia. Todos os atletas têm ginecomastia em graus diferentes. Ginecomastia leve aqui, ó, moderada, extremamente severa. Então imagina que eu tenho esse atleta aqui com ginecomastia e eu tenho um segundo colocado aqui que não tem ginecomastia e está com um físico tão bom quanto o dele. Então esse atleta que não tem ginecomastia, por exemplo, ele vai ganhar desse atleta aqui porque os físicos estão muito parecidos. Então, se esse atleta aqui está com um físico melhor, só que ele tem gineco, a gente reduz uma posição dele. Não coloca ele em último porque o físico está muito bom, só que ele não pode ganhar porque tem um atleta tão bom quanto ele, com um físico mais ou menos, só que não tem gineco. Entenderam o raciocínio? Qual que é o problema disso aqui? A gente cai numa problemática chamada hermenêutica. Hermenêutica é a interpretação da regra. A regra diz, e é muito clara, que o atleta com ginecomastia ele precisa ser despontuado uma posição. E, teoricamente, se ele precisa ser despontuado uma posição, dificilmente esse atleta ganharia. Nas condições que todos os atletas estejam muito parecidos. Então vamos imaginar a seguinte situação. Sobe lá a categoria com 4 atletas, um atleta está com ginecomastia, um atleta com ginecomastia,
e os outros 3 atletas estão muito, mas muito ruins. Ou seja, a diferença do primeiro para o segundo é gritante. Então, mesmo que eu desça uma posição desse atleta e ele fique em segundo, ele ainda fica muito superior em todos os critérios em relação ao outro atleta. Ou seja, mesmo esse atleta com ginecomastia, se ele tiver com um físico muito superior aos demais, mesmo assim ele vai ganhar. Professor, quando que isso não acontece em hipótese alguma? Campeão overall. O atleta overall, ele precisa ser um atleta limpo. O que é um atleta limpo? Um atleta que não tem ginecomastia, um atleta que não tem protusão abdominal, um atleta que está dentro totalmente do padrão da categoria. Nesse caso, um atleta overall, a gente vai buscar um atleta realmente que não tem gineco. Mas no caso da disputa da categoria, ali do campeão da categoria, esse atleta aqui com ginecomastia, ele vai ali realmente ganhar na condição de que o atleta segundo lugar, ele esteja com um físico muito, mas muito diferente do primeiro lugar. Então são situações que, mais uma vez, vai da interpretação da arbitragem. Então, mais uma vez, as regras foram feitas para serem cumpridas, só que existem algumas condições que existe uma certa interpretação. Mais uma vez, lembrando, por que são 5 árbitros? Porque um árbitro pode interpretar de uma maneira, o outro pode interpretar de outra maneira, mas dentro daquele grau de divergência, ou seja, são valores que são aceitáveis. Você nunca vai ver um atleta em primeiro lugar sendo classificado em 4º. Então isso não vai acontecer. Mais uma vez, isso dá um grau de interpretação dentro do que a regra permite. Então, por exemplo, um grau de ginecomastia leve, esse atleta pode ser campeão mesmo tendo um atleta na categoria que não tem gineco, só que o físico dele está muito superior em todos os critérios. Agora, o que mais acontece? O atleta que tem gineco, ele sobe, perde uma posição, e o atleta que está com um físico muito parecido com o dele, mas não está tão bom quanto, vai ser o campeão da categoria. Beleza? Então, ginecomastia não é um critério de desclassificação, é um critério de despontuação. Por isso, senhores treinadores, usem estratégias aí que reduzem aí a ginecomastia. A gente vai falar um pouco de esteroide anabolizante. Então, mudem os esteroides, reduzam as doses, programem isso com antecedência, para que no dia do campeonato, todo o trabalho feito durante a preparação não seja simplesmente estragado por conta de uma ginecomastia. E aí, mais uma vez, a análise, pessoal, ela é visual e não fisiológica. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o atleta, ele sobe na competição, lá no campeonato, e ele diz assim: professor, eu não tenho ginecomastia. Eu tenho gordura. Professor, eu fui gordo por muito tempo. Professor, não parece ginecomastia. Gente, atletas, pensem nisso e anotem essa informação. A análise do físico, a interpretação, ou seja, o julgamento, toda análise, ela é visual, ela não é fisiológica. Eu não quero saber o motivo. O que te levou até aquilo? Ah, professor, é porque eu fui gordinho. Ah, é porque eu fiz uma cirurgia e não saiu 100%. Não interessa. Ah, professor, eu peguei uma queda. Eu bati com o peito na mesa, bati com o peito naquele... Já ouvi essa desculpa. E o bico do meu peito ficou inchado, o meu peitoral ficou inchado. Amigo, o motivo para mim não importa. O que importa é o que eu estou vendo. E o que eu estou vendo são alterações que caracterizam uma ginecomastia, por mais que isso não seja. Então, a origem disso não importa muito. O que importa é o impacto disso no teu físico. Você vai ser despontuado pelo que é visto e não pelo que acontece de fato, ou seja, não pela característica fisiológica. Por exemplo, eu tenho gordura nessa região, eu não tenho aqui realmente a ginecomastia aqui no tecido mamário. Mas a impressão que eu tenho é de uma glândula mamária aumentada, ou seja, visualmente não fica legal no teu físico. Então você vai ser despontuado. Então, mais uma vez, a análise ela é visual e não é fisiológica. Alterações estéticas. O que seriam alterações estéticas que vão despontuar esses atletas também? Hérnias umbilicais, rompimento aqui, de peitoral, então lesões aqui, no caso, tanto de peitoral, lesões aqui de cadeia posterior, Então observa aqui o desenho, um buraco aqui na perna, um buraco aqui no peitoral, um sinal de Popeye aqui, um bíceps rompido, celulite, varizes, espinha, cicatrize, tudo isso é considerado alteração estética e tudo isso são critérios de despontuação. Excesso de vascularização também entraria nesse critério,
ou seja, muita vascularização, o atleta vai ser despontuado porque eu não vou conseguir ver nada. Então, nesse caso, a análise em si, a despontuação em si não é nem necessariamente pela vascularização, mas é pela falta de visualização de todos os segmentos corporais de forma agradável. E aqui a gente vê um ponto muito importante, que são CIOs, que é a aplicação de substâncias localizadas. Então, isso aqui é totalmente repugnante no meio do fisiculturismo. Esses não são considerados atletas, são pessoas que realmente sofrem de algum problema aí de imagem corporal, talvez até problemas de cunho psíquico, enfim. E, infelizmente, a mídia taxa essas pessoas como pessoas que são fisiculturistas. O que eu penso dessas pessoas? São pessoas que precisam de ajuda, então são pessoas que eu não vejo necessidade de exposição, de expor essas pessoas, de criticar. Realmente são pessoas que precisam de ajuda. Então a nossa missão como profissional de saúde, a minha missão como profissional de saúde é orientar da melhor maneira possível as pessoas. Então são pessoas que precisam realmente de um acompanhamento psicológico, de uma visualização realmente de como que o físico delas estão, do conceito literal da palavra estética. O que significa estética? Não é um músculo maior, não é simplesmente a busca pelo tamanho, é a busca pela forma. Então, mais uma vez, é resgatando lá os princípios que a gente viu das estátuas, da relação da cabeça com o restante do corpo, ou seja, isso foge daquele padrão, isso não é estético. Aqui é a busca pelo volume, pelo tamanho, não pelo formato. Então, mais uma vez, essas classificações aqui, de aplicações de óleos, substâncias oleosas, aqui é desclassificação, não é despontuação. Então, caso o indivíduo suba, dificilmente você vai ver alguém no campeonato com essa característica, com óleos aqui em bíceps, em trapézio, não. Você não vê essas pessoas em campeonato, até porque você percebe que ela só tem os membros volumosos aqui, mas não é de músculo, é de óleo. Então, nem fortes essas pessoas são. A quantidade de gordura aqui na região abdominal. Então, são uma alta quantidade de gordura aqui, indivíduos até caquéticos, magros, sem forma muscular nenhuma, só com membros aumentados, artificialmente às custas de óleo. A gente vai ter uma aula especificamente sobre isso. Então, toda alteração estética que altere a anatomia muscular, esse atleta vai ser desclassificado. Por que eu digo alteração estética? Existem algumas situações onde esse atleta ele apresenta, por exemplo, um rompimento. E esse rompimento de membro gera uma alteração estética muito, mas muito feia. Fica a dúvida, realmente, será que aquele membro ele está rompido ou é óleo? Na grande maioria das vezes é a aplicação de substância localizada, são óleos. E nesse caso o atleta vai pegar o último local. A gente vai ter uma aula especificamente sobre óleos localizados. Um ponto muito importante, aquecer os pontos fortes. Mais uma vez, quando eu digo aquecer os pontos fortes, é o que a grande maioria dos atletas fazem. Isso é um erro gravíssimo. Por quê? Se eu tenho um atleta aqui, um bodybuilder, que ele vai fazer lá o aquecimento no back, e ele já tem um braço ou o dorsal muito bom, não faz sentido ele aquecer o que já é bom. Se eu tenho aqui uma body fitness, que vai competir, ou até uma woman's physique, que já é muito boa aqui de braço, e é muito, mas muito ruim de perna, eu aqueço que ela é ruim, não que ela é boa. No músculo que ela é boa. Bom, ou seja, análise global de todo o físico dessa atleta, eu vou observar, poxa, o que a categoria pede? Minha primeira pergunta vai ser essa. O que é permitido nessa categoria? Body fitness, por exemplo, é permitido o seguinte, é permitido um dorsal maior, deltoides maiores, braços mais volumosos, uma coxa talvez que é uma coxa menos volumosa, só que mais volumosa que a wellness e a bikini, mas não tanto como um woman's. É uma coxa que não é extremamente estriada. Então, quando eu pego todas essas informações, eu faço o seguinte, eu vou aquecer esse atleta de um ponto que eu vou melhorar o físico dela global ou eu vou melhorar o que é muito ruim nela. Então, nesse caso, eu não aqueço os pontos que eu sou bom, eu aqueço os pontos que eu sou ruim. Então, eu vou pegar um exemplo, um atleta que é muito bom de peitoral e é muito fraco de braço. Você vai adivinhar qual vai ser o meu aquecimento com ele? Porque ele é ruim, eu vou tentar aquecer braço. Lembre que a função do aquecimento não é simplesmente inflar os músculos, é aumentar o tamanho dos músculos. É gerar o pump nos músculos que é para ser aumentado e diminuir os músculos que é para ser diminuído. Ou seja, a análise do físico ela é global, ela é geral. Aqui eu trouxe um trabalho do Brad, do grupo do Brad, Schoenfeld, que ele diz aqui os mecanismos fisiológicos do pump. Por que o músculo aumenta? A gente tem mecanismos aqui relacionados ao fluxo sanguíneo e nós temos mecanismos relacionados aqui
aos osmólitos, principalmente relacionado à água. Então aqui eu tenho um músculo, né, a ação muscular, então o músculo aqui está encurtado e aqui eu tenho um tríceps relaxado. Então aqui a gente tem os sarcômeros, que são as menores unidades estruturais do músculo. Dentro desse músculo eu tenho várias veias. Então quando eu tenho a aproximação de origem e inserção, essas veias aqui que passam por dentro do sarcômero, elas são comprimidas. Ou seja, as veias são comprimidas. O fluxo arterial ele permanece normal, por quê? Porque o fluxo arterial ele é mais profundo. Então lembra que aqui a gente tem as artérias passando de forma mais profunda e as veias, elas geralmente são mais superficiais. Então eu tenho uma compressão do local aqui, ou seja, o fluxo arterial ele é mantido, só que as veias são comprimidas. Essa é a razão que não existe oclusão vascular. Ou seja, você não oclui vaso, você restringe o fluxo do vaso. Então, oclusão e restrição são coisas completamente diferentes. Então, a gente vê muita gente falando na mídia, ó, treino de oclusão. Meu amigo, você não oclui nada. Se você ocluir o músculo, você causa uma necrose. O termo correto não é oclusão, é restrição do fluxo sanguíneo. Então, aqui a gente tem um exemplo clássico disso. Então, quando eu tenho essas veias comprimidas, eu tenho um fluxo arterial normal, ou seja, continua chegando sangue. Então, o que começa a acontecer? Se as veias são comprimidas e o fluxo arterial fica normal, eu tenho mais plasma de forma concentrada no músculo. Esse plasma, ele vaza dos capilares, ou seja, dos vasos que são pequenininhos, e isso começa a gerar o quê? Acúmulo de líquido na região. Esse acúmulo de líquido na região gera um aumento de pressão, lembra lá do que a gente falou de osmose, então, substância hipertônica e hipotônica, então, eu tenho um acúmulo de líquido na região, e isso aumenta o gradiente de pressão, ou seja, a pressão faz com que a água volte ao músculo e essa água, através de canais que a gente tem, canais de aquaporina, ela começa a entrar na musculatura e esse músculo começa a aumentar. Isso a gente chama fisiologicamente de pump. Então, todo esse processo fisiológico, sistema cardiovascular, vasos sendo alterados, aumento da frequência cardíaca, envio de plasma para o local, alteração do fluxo capilar, acúmulo de líquido por alteração de gradiente de pressão. Tudo isso gera esse inchaço que nós conhecemos como pump. Então esse pump, ele é categoria dependente. Ou seja, eu não posso dar um pump aqui no atleta men's physique em bíceps e tríceps, porque a categoria dele permite o quê? Membros superiores tímidos. Eu não vou dar um pump aqui, ó, na minha atleta wellness de dorsais, peitoral, de ombro, porque a categoria dela não permite isso. Eu não vou dar um pump aqui na body fitness, por exemplo, dos membros inferiores aqui, que fique parecendo um woman's physique. Eu não vou fazer isso. Eu vou pensar o seguinte, olha, eu tenho o físico do atleta, o que a categoria permite? Então eu vou tentar juntar essas informações e baseado nessas informações é que eu vou aquecer o meu atleta. Ou seja, nem o aquecimento no fisiculturismo é aleatório. E se você entrar num back de fisiculturismo, num backstage, lá a parte de trás do palco, você vai ver que todos os atletas fazem o mesmo aquecimento. Desde o men's physique até o bodybuilder. Ou seja, não existe uma especificidade dentro da categoria baseada no aquecimento. Se eu tenho um atleta aqui, ó, uma woman's, o que eu tenho que aquecer nessa... O que essa categoria permite? Que essa atleta seja uma mulher, ou seja, tenha traços femininos preservados e tenha um bom volume muscular e uma boa definição de todos os segmentos corporais. Então, nesse caso, se ela tiver um físico muito homogêneo, o que eu faço com ela? Eu faço um treino full body, que é o que é feito na última semana, que é o que é feito no aquecimento. Vamos pegar um exemplo. Se essa atleta tiver com os membros inferiores muito bons e tiver com o superior muito ruim, você acha que eu vou aquecer principalmente o quê? Vou aquecer principalmente o superior. Ou seja, eu vou tentar deixar o físico na versão superior muito parecida com a versão inferior. Porque a categoria dela permite que eu faça isso. Nessa categoria aqui, não. Aqui eu preciso ter uma desproporção entre o superior e o inferior. Ou seja, quem que eu vou dar ênfase aqui no aquecimento? Se essa atleta aqui tem um quadríceps muito bom e um posterior muito fraco, eu não vou aquecer com agachamento com essa atleta. Porque ela vai ficar maior e vai ficar mais proporcional. Ou seja, o meu aquecimento nesse caso vai prejudicar ela no dia da competição. Então, o que eu aqueço? Eu aqueço o posterior de coxa. Eu aqueço o que ela precisa e não o que ela quer, ou não o que é feito de forma geral. Então, não esqueçam disso. O aquecimento, ele vai depender da categoria da atleta e vai depender do físico, do que esse atleta precisa melhorar. Então, esse aquecimento, ele pode ser feito para melhorar a qualidade muscular, ele pode ser feito para reduzir, talvez, aqui o tamanho dos membros em relação ao tronco, ele pode ser feito para aumentar a relação agonista-antagonista, ele pode ser feito para piorar a relação agonista-antagonista. Então, eu tenho vários exemplos em que mudou a categoria, o aquecimento muda completamente.
Erro 17. É um erro que não é muito comentado, mas que eu trago uma importância muito grande. E esse erro era tão importante de não ser cometido, claro, que a gente vai ter uma aula especificamente sobre isso, que é a aula de rebote. Não se preocupar com o pós-campeonato. Aqui o pós-campeonato ele não entra só o rebote, não entra só a hiperfagia. Ele entra também os mecanismos, a consequência disso, perigo disso no pós-campeonato. Por isso que eu bato na tecla que um bom treinador, ele se preocupa com a preparação, então período de off-season, ele se preocupa com o pré-contest, ele se preocupa com a semana final de competição, ele se preocupa com o dia do campeonato e ele se preocupa com o pós-campeonato. Tem treinadores que só são treinadores até o dia da competição. Terminou a competição, ele tira a foto com o atleta, posta lá a foto do atleta na rede social dele para fazer propaganda, passou o campeonato, ele não conhece mais o atleta, já busca outros atletas para fazer propaganda para ele. Ou seja, é uma preparação extremamente egoísta. Ele ajuda o atleta e pensa exclusivamente nele. Quantos treinadores vocês não conhecem que depois do campeonato o atleta está ferrado, o atleta está obeso, o atleta está com depressão, o atleta está com vários problemas por conta de estratégias que foram feitas lá no período de preparação do atleta. E o treinador não dá a mínima para esse atleta. Mais uma vez, não vou ser carrasco aqui e julgar mal os treinadores. Eu sei que tem bons treinadores, mas eu sei também que tem treinadores que não se preocupam com isso. Então, essa informação é para você, atleta. Busquem treinadores que vão te ajudar não somente durante o campeonato, mas pós-campeonato. E você, como atleta, se comporte como atleta antes da competição e depois da competição, procurando todas as condutas que a gente pode fazer aqui para tentar evitar episódios aí pós-campeonatos que possam colocar a vida dos atletas em risco. Então aqui, o que é muito comum no pós-campeonato? Fenômenos de hiperfagia, a gente vai falar um pouco sobre isso. Por que isso acontece? Mas um erro que é muito comum, ou um problema que é muito comum, é a hipertensão no pós-campeonato. A gente vai lembrar que a pressão arterial ela é o produto do débito cardíaco versus a resistência periférica. Ou seja, se eu tenho uma resistência periférica aumentada, ou seja, todos esses fatores aqui vão aumentar a resistência periférica. Então, fatores que vão gerar aqui aumento de insulina, onde eu vou ter alteração da resistência periférica, consequentemente aumento da pressão. Eu vou ter aqui aumento de líquido. Então, por que vai aumentar líquido? Diurético vai deixar de fazer efeito, vai começar a entrar muita comida, a síntese de glicogênio vai aumentar, a quantidade de água também vai aumentar. Ou seja, tudo isso eu vou ter fatores que vão contribuir tanto no débito quanto na resistência. Então, é muito comum a gente ter atletas com valores de pressão extremamente aumentados no pós-campeonato. Então se preocupem com esse pós-campeonato. E aqui, não menos importante, o nosso último tópico, não se preocupar com a saúde mental. Então lembrem, um atleta só é atleta porque todo o sistema nervoso do atleta responde a comandos, a nível de contratilidade, a nível de aderência à dieta, e a saúde mental é extremamente importante. Então é um ponto que não é comentado no fisiculturismo, é um ponto que é negligenciado, inclusive, e é um ponto que merece atenção não somente de quem trabalha com isso, não somente do psicólogo, mas de médicos, nutricionistas e treinadores. Então, se preocupem com a saúde mental. E talvez seja um profissional que eu pudesse incluir aqui na minha preparação. Porque a saúde mental não trata somente de pessoas que têm transtorno, mas trata justamente de pessoas saudáveis para não vir desenvolver algum transtorno. E se vir desenvolver, conseguir lidar bem com esse problema. Então imagina essa visualização do extremamente magro, de extremamente forte, extremamente obeso. Ou seja, essa mudança dos padrões de físico ao longo da preparação pode mexer com a cabeça do atleta. E mais uma vez, a gente sabe que esteroides alteram o neurotransmissor, dieta altera neurotransmissor, treino altera neurotransmissor, ou seja, eu estou num ambiente extremamente propício a ter alteração a nível de neurotransmissor, e se eu tenho alteração a nível de neurotransmissor, consequentemente eu vou ter alteração a nível de comportamento. Então essa foi a nossa aula de número 18, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.